que é pra você, cara, acompanhar tudo isso? Porque assim, notadamente... Bom, você é um ser humano, você não é uma máquina, tô vendo aqui pessoalmente com os meus próprios olhos. Ele existe. Existe. Entendeu? Então, assim, não dá pra... Por mais que você seja apaixonado por isso, etc e tal, você tem vida, você acabou de ter filho agora, você tava me contando e tal. Bebê, né? Tem 10 meses. 10 meses, Olha olha só. só, então. E aí, assim, até que ponto é a sua preparação antes do jogo, o teu cuidado para com a transmissão, independentemente do tamanho do campeonato, independentemente do nicho que seja, e até que ponto o teu estilo de vida, de realmente gostar daquilo, te ajuda na hora de fazer uma transmissão? Eu acho que ajuda total, porque eu sempre fui da teoria de que quanto mais você vive no dia a dia, os campeonatos, as notícias, assiste tudo, menos você vai precisar se preparar especificamente para o próximo jogo, que você já viu os anteriores. Então, assim, já é meio caminho andado. Sobre rotina, a minha rotina mudou muito em relação ao que era na ESPN. E acho que isso tem um lado muito positivo e tem um outro lado que eu sinto falta. Sim, tem os dois lados da moeda. Porque eu na ESPN mergulhava demais e vivia quase que 100% em função disso. E isso era muito bom porque eu tava realmente acompanhando tudo o tempo inteiro. Hoje eu já não consigo fazer isso. E aí vira uma questão de prioridade, acho que é outro momento de vida também, né? Então, naquela época, por exemplo, eu vim morar em São Paulo sozinho. Então, eu tinha uma namorada que morava no Rio, eu tava em São Paulo, tava à distância, ficava em casa estudando, vendo o jogo o dia inteiro, 24 horas por dia, não tem problema nenhum. Hoje em dia, sim, casado com filha, não dá. Você tem que aproveitar a hora que você pode pra dormir. Você tem hora que você tá de babá em casa. Tem madrugada que você não dorme direito. Então, hoje em dia, eu acabo tendo que selecionar mais o que eu vou conseguir ver ao vivo. O que eu vou conseguir ver com total atenção. Mas eu não abro mão de me preparar muito pra tudo que eu vou fazer. E aí, não necessariamente mais Hoje eu me sinto menos preparado pra tudo do que eu era na época da ESPN, porque eu tava vivendo aquilo no dia a dia. Hoje eu acho que eu tenho mais vida, no sentido de ter uma rotina mais saudável. Sim. E aí eu preciso correr mais atrás antes de fazer os jogos. E aí tem várias plataformas que permitem isso, assim. Eu faço questão de analisar os times, de saber como os times jogam, como eles vêm jogando, mais do que também as informações, estatísticas e tudo. Então a minha preparação passa por alguns aspectos. Notícias, tá por dentro de tudo que aconteceu recentemente. Uma preparação, uma base histórica. Quem são esses jogadores? O que esse clube fez, faz, Onde esteve? veio, né? E o estudo estatístico, às vezes, depende mais ou menos de acordo com a competição, mas o que eu mais dou valor é o jogo, assim, é entender como esse time tá jogando. Aí, por exemplo, eu assino uma plataforma de análise de desempenho, assim. Eu tenho todos os jogos do mundo pra assistir qualquer hora que eu quiser. Caraca. Então, você pega lá, eu vou fazer um jogo do campeonato do Uzbequistão. Não vi nenhum jogo desse time. Tudo bem, mas eu sei com alguma antecedência qual é a minha escala. Eu vou passar aquela semana vendo vários jogos do campeonato do Uzbequistão. E aí eu vou chegar no próximo jogo que eu for comentar, sabendo como joga aquele time, sabendo qual é a realidade daquele campeonato. Então eu me preocupo muito com isso. Isso, por exemplo, acontece numa... a Conmebol TV atualmente. Faço o jogo lá. Fiz Recopa, fiz a pré-Libertadores agora. Fiz América e Barcelona. Aí dei a volta. Eu vi todos os jogos do Barcelona de Guayaquil na temporada. Não é um campeonato que eu geralmente acompanharia, eu estaria por dentro. Os jogos inteiros. Depende do andamento do jogo, assim, o que eu julgo relevante. Às vezes o jogo se define muito rápido, já não é tão relevante pra mim, porque eu quero ver qual é o padrão daquele time, como ele se comporta num 0-0, o que muda quando o time precisa de tal característica, mudança, cenários de jogo, mas nem sempre precisa ver os 90. Então vai filtrando. Mas eu me preocupo muito em fazer isso, assim, na preparação. Então e pra mim, assim, o que eu mais gosto é disparado comentar jogo. Mas, junto com comentar jogo, é me preparar pra jogo. Eu acho coisa... Porque é o momento que eu mais aprendo. Então, assim, do mesmo jeito que eu fico empolgado comentando um jogo, eu fico empolgadíssimo estudando pra fazer jogo. Porque eu vou pra lugares, assim, que eu nem imaginava. Um exemplo, Copa Africana de Nações. Cara, eu acho que é o torneio mais legal de comentar pra mim. Porque é um universo que tá tão distante da gente, por preconceito, muitas vezes, por distanciamento com o continente, que deveria ser mais próximo da nossa realidade. E tem tanta história não é só de futebol, de geopolítica, de história dos países, que a gente pode aprender
Então, assim, agora que a Band fez, não fez todos os jogos, fazia só nos fins de semana, mas, pô, foi um dos campeonatos mais legais de mergulhar. Foi um Aí você sucesso de para pra- audiência, né? É, você para estudar e você vai aprendendo um monte de coisa aleatória. Eu adoro. Adoro história, adoro geografia. Vou mergulhando. Quando eu vejo, eu tô lá longe. Eu fui fazer um jogo, acho que foi... Primeiro jogo até, acho que foi no primeiro dia da Copa Africana, acho que fiz um jogo da Etiópia, acho que foi Etiópia e Cabo Verde. Aí você pensa, pô, um jogo totalmente aleatório. Aí fui, estudei, não sei o quê. Quando eu percebi, eu tava estudando sobre um cara que jogou muito nos anos 50 ou 60 na Etiópia, que ele era perseguido pelo governo, ele sofria com preconceito porque ele tinha parentesco na Itália, mas também na Eritreia, que fica ali do lado, tem... Enfim, aí você vai pra mundos assim, distantes. Nem tudo você vai usar na transmissão, mas Claro, algumas claro. coisas você guarda pra você e curte.